Oi pessoal, eu sou a Fernanda e esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quais foram os calhamaços que eu li e amei, ou talvez não, mas eu vou falar um pouco sobre calhamaços lidos. Mas antes de eu mostrar para vocês quais são esses calhamaços, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for fazer alguma compra na Amazon, comprar no meu link, todos os links ficam sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou deixar aqui embaixo também todos os links das minhas redes sociais. Inclusive, como eu já disse no vídeo anterior, as lives lá na Roxinha voltaram. Fiz uma no final de semana passado e foi incrível. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, vai sair uma nova live no mesmo horário. Eu acho que 30 minutos mais cedo. Mas eu vou deixar de enrolação, né, e vou logo mostrar pra vocês quais são esses livros. Bom, gente, então, eu sou o tipo de pessoa que ou eu amo muito um calhamaço, ou eu simplesmente detesto, simplesmente pelo motivo de... Eu gosto de histórias onde o autor descreve bem os acontecimentos, descreve bem as cenas, os detalhes. Eu gosto de histórias assim que são mais longas, porque eu acho que eu aproveito mais, eu acho que eu entendo mais. Mas o que acontece é que nem todo autor consegue fazer e às vezes a história se torna enfadonha. Então, eu trouxe aqui alguns calhamaços que ao longo dessa minha vida de leitora, não muito longa, né? Porque eu comecei a minha vida de leitora meio tarde. E eu trouxe alguns livros para vocês. Eu vou começar pelo livro que foi, digamos, o primeiro calhamaço que eu concluí. E que, assim, é um favorito da vida. Eu acho que aqui neste canal ninguém aguenta. Mas eu falando desse livro, que é claro, né? Que é O Senhor dos Anéis. Gente, eu acho que eu só falo do Senhor dos Anéis aqui nesse livro, neste canal. Porque eu sou apaixonada na escrita do Tolkien, pra mim é das melhores escritas, um dos melhores livros, um dos melhores tudos. Eu sei que tem gente que não gosta porque ele é muito descritivo, só que assim, gente, eu gosto das descrições que ele faz. Ele faz uma descrição tão bonita que às vezes assim, eu sinto realmente pisando na grama que ele está descrevendo. Eu me sinto passeando pelos locais que ele está descrevendo. Eu me sinto como parte da história. E eu acho que isso é muito importante durante uma leitura, você se sentir parte dela. Porque eu acho que, pelo menos eu, aproveito muito mais. E esse aqui foi o primeiro calhamaço que eu concluí, porque o primeiro que eu iniciei vai ser o segundo que eu vou mostrar. Esse livrinho aqui, que foi o volume único do Senhor dos Anéis, que eu li a primeira vez nele, ele tem simplesmente 1202 páginas. Cara, e foi um livro que eu devorei. Eu li ele super rápido. Eu lembro que eu li ele, assim, em questão de um mês. Só que nesse um mês eu tava fazendo... era final de período na faculdade, então eu tava estudando pras provas, eu tive que dar pausa. Então, assim, foi muito rápido. E eu não queria parar, eu só parei de ler porque realmente eu precisava estudar. Porque, assim, eu não queria reprovar, né? Detesto fazer prova final. Mas enfim, O Senhor dos Anéis eu acho que eu não tenho mais nem o que falar, porque eu acho que todo mundo já cansou de me ouvir falar dele. Mas aqui a gente vai ter a nossa querida Sociedade do Anel, tentando destruir um anel, que é um anel de poder criado pelo Sauron, que é o grande vilão aqui do Senhor dos Anéis, né, um dos grandes vilões. E aqui a gente vai ter toda uma jornada, toda uma aventura, e eu acho lindo essa história. Então assim... Vamos ler, porque O Senhor dos Anéis vale muito a pena. Como vocês podem ver, eu marquei, gente, quase tudo. Eu tava muito encantada com a história. Os personagens, os hobbits são muito fofos. Eles são muito engraçados. Aqui a gente tem muita história, assim, de amizade, né? Então, eu gosto muito dos livros que retratam amizades. E aqui como as amizades vão sendo construídas, como eles se protegem. É lindo demais de ver. A questão da demanda da sociedade, que é destruir o anel, como isso vai acontecendo, como certas pessoas, certos integrantes vão talvez prejudicar essa demanda, só que são essenciais para a história. Então, gente, é sim um ótimo livro. Vai muito além da destruição do anel. Aqui tem a perfeição, gente. Vamos dar uma chance para essa maravilha. Se você não quer ler no volume único, tem também os volumes separados, lançados pela HarperCollins, num box lindo e maravilhoso. E o próximo livro foi o primeiro calhamaço que eu iniciei, só que eu não finalizei, eu dei uma pausa, mas depois em seguida eu finalizei super rápido, que é It,
a coisa. Eu devorei esse livro. Assim, vocês não têm ideia de como essa leitura foi, assim, maravilhosa pra mim. De início, eu demorei muito pra ler, né? Como eu disse, eu demorei a pegar, assim, o fiozinho da história. Eu tava muito naquela de pegar o livro pra sentir medo. Só que, assim, ele vai muito além do livro de terror. Pra mim, não deu medo, né? Então, It a Coisa tem 1103 páginas e muita coisa boa. E o que eu mais gosto nesse livro não é o fato do terror, e sim o fato também da amizade que se constrói entre os garotos, né? Entre os garotos e a garota, né? Que tem a Beverly. E assim, o jeito que eles se protegem, mesmo assim em meio às brigas, porque acontece. Não adianta um grupo tão grande. Se em duas pessoas rola briga, rola atrito, imagina entre várias crianças. E aqui essas crianças que estão no período das férias, naquele bullying horrível, que essas crianças sofrem muito bullying, eles vão se unir em meio a tormentos que eles vão passar, né? Porque aqui eles vão enfrentar o maior medo deles, o medo de cada um. E aqui o Pennywise vai muito além de um palhaço. Derry vai muito mais, é muito mais do que uma simplicidade. E, cara, o final do livro... Eu amei o final desse livro, como tudo aconteceu. Aqui só tem uma ceninha que eu acho que todo mundo sabe qual é, desnecessária. Não, assim, quando eu comecei a ler essa cena, eu fiquei, tá, mas pra que isso? Não tinha necessidade, não tinha motivo disso acontecer. Então a gente faz de conta que essa cena não existe. E aqui, esse livro até que eu não marquei tanto, eu marquei poucas coisas. Mas mesmo eu tendo marcado poucas coisas, eu tenho ótimas recordações. E eu super indico esse livro. É um dos melhores do King, que eu li, não li muitos. Mas tem, óbvio, né, livros do King melhores, tipo O Iluminado. Mas esse aqui é uma ótima escrita. Mas se você tiver medo de palhaço, né, você vai sentir muito medo. Um outro livro que eu li há muito, muito, muito tempo, que foi de uma leitura coletiva da Tami, que foi Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse aqui é um livro de ficção histórica, se eu não estiver enganada. Eu acho que foi... Isso, é ficção histórica. Pronto, e aqui nesse livro vai se passar na Inglaterra, no século, acho que século XII, isso, século XII. Inglaterra, meados do século XII, em uma terra abalada por sangrentas batalhas pela sucessão ao trono de Henrique I. E aqui nesse livro a gente vai ter o Tom, que é um construtor. O sonho dele é construir uma igreja, daquelas enormes, lindas, bonitas e maravilhosas. Só que assim, ele vai passar por muitas coisas difíceis. Aqui a gente tá num período de jogos políticos, intrigas políticas, muita fome, onde as pessoas passam por muita necessidade, tá tendo muita guerra. Então vocês imaginam como é viver nesse período. E aqui ele vai conhecer uma pessoa, uma mulher, eles vão se casar, só que eles meio que não vão poder ficar junto, porque ele quer trabalhar para a igreja, só que ela é considerada uma bruxa. Então eles meio que não vão viver juntos. Só que o livro vai muito além disso, acontece coisas assim. Gente, tem uma cena, ai, que agora que eu lembrei. Eu tinha me esquecido dessa cena e... sério, terrível. Então assim, o livro é cheio de gatilhos, sim, estupro. Aqui tem uma cena de estupro que eu terminei assim mesmo, assim, com muita náusea, me sentindo muito mal. Mas enfim, depois disso, fora isso, o livro é muito bom. Ele é gigante. Eu não marquei muita coisa, praticamente nada. Mas mesmo assim, eu gostei muito da história. Foi a minha primeira ficção histórica. E eu gostei, né? Só que às vezes eu ficava meio perdida. Eu tinha que ir no Google tentar entender alguns detalhes. E é isso. E esse livro aqui, ele tem quantas páginas? Deixa eu ver. Esse daqui, ele tem 941 páginas. Aí, assim, é um livro bom, mas não seria o tipo de livro que eu iria reler, entendeu? É bom, mas não releria. Foi uma boa história, mas ficou por isso mesmo. Vamos aqui para um calhamaço recente, que eu li recentemente. Eu acho que não sei se foi no começo do ano, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, enfim. Que foi A Tormenta de Espadas, do George Martin. Esse daqui eu tenho que dizer que me disseram que seria o melhor livro, que é o terceiro livro da Guerra dos Tronos. E assim, eu gostei muito, 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 muito do livro, mas pra mim não foi o melhor. Eu me apeguei mais à história a partir do quarto livro, que foi O Festim dos Corvos. Eu confesso que eu gostei mais. Mas esse aqui também é um ótimo livro. E esse bichinho aqui, ele tem quantas páginas? Porque também tem a história e tem esse negócio dessas casas aqui no final, né?
Esse daqui, ele tem 836 páginas, mas se a gente fosse colocar numa fonte decente, eu acho que dobraria o número de páginas, porque são uma fonte mínima, super apertado, bem apertadinho mesmo, que é até complicado de ler. Mas, falando de calhamaço, né, esse aqui foi um dos calhamaços que eu li. Gostei bastante, mas confesso que eu prefiro, né, o quarto livro. Esse daqui eu não sei mais nem do que se fala. Ah, que é no livro que tem ainda o Joffrey, né, o meu personagem que detesta esse menino. Eita, caboclo chato. E aqui a gente vai ter toda ainda aquela intriga, jogos políticos, que é o que mais fala sobre o livro, né? Que mais tem no livro. Mas é isso, tô falando de calhamaços. Como vocês podem ver, né, a maioria dos livros aqui de calhamaços são fantasia, só um que foi ficção histórica. O resto, ficção histórica e um de terror, o resto é tudo fantasia. E vai ter um clássico, 2 clássicos. Tá até aqui olhando pra gente, né? E outro livro que eu li foi esse daqui, Cidade da Lua Crescente. Esse daqui eu devorei, eu acho que eu li ele em 2 dias. Só não li em um porque no dia anterior eu tinha ido trabalhar, eu tive que dar uma pausa. Mas num domingo todo eu finalizei a leitura e eu amei. O início é um pouquinho lento, um pouquinho parado, mas depois que você pega mesmo assim na história, cara, eu adorei. Aqui a gente, como sempre, né, temos feéricos. A gente tá num mundo que ele é dividido em várias casas, né, mais ou menos isso. E aqui a gente tem os humanos, como sempre, eles são menos segundo os feéricos, né? E aqui vai acontecer uma morte de um grupo. A nossa protagonista é a Bryce e ela vai investigar a morte de uma pessoa, a morte de um grupo, uma morte mesmo brutal. E eles tentam descobrir quem foi que o culpado por esses assassinatos. Então é uma investigação que vai ser bem difícil, que ela vai passar por coisas horríveis, coisas terríveis. Mas como sempre, né, ela vai passar por descobertas, vai descobrir vários segredos. E claro, né, vai ter assim um romancezinho, né? Afinal de contas, estamos falando de Sarah J. Maas. E se não tivesse romance, não seria um livro dela. E é claro, é aquele romance cão e gato que eles se detestam no início, passam o livro todo brigando, mas a gente sabe que rola aquela faísca, né? Como sempre. E claro, né? Que a gente sabe o que vai acontecer depois dessa briguinha de cão e gato. O plot twist desse livro é maravilhoso. Aqui tem uma morte que eu sofri horrores, eu chorei, olha que eu não sou muito de chorar, mas eu tô ficando um ser bem chorão. E o final é muito bom, tem continuação, eu ainda não li, vergonhosamente. Só vou ler ano que vem, esse ano assim já deu minha cota de meta. Então assim, gente, eu super indico esse livro, mas o início realmente é bem difícil de se ler. E mais uma fantasia da Sarah J. Maas, essa sim é perfeita, linda, maravilhosa, favoritada, meu xodó, que é Reino de Cinzas. Você vai focar aqui. Esse livro é tudo. Aqui a gente tem um final de série maravilhosa. Um final de série que Trono de Vidro merecia. Aqui a gente vai ter toda uma batalha. A gente vai ter um plot twist maravilhoso. A gente vai descobrir coisas que vinham acontecendo ali, que a gente achava que estava sabendo, mas na realidade era uma coisa totalmente diferente. A gente vai ter a protagonistas femininas bem construídas e com finais merecidos. E aqui o meu Dorian vai mostrar. A gente tem aqui coisas que eu não posso dizer, né? Porque afinal é o último livro, vai ser spoiler. Então eu só digo, leiam Trono de Vidro, porque é uma ótima série. Mesmo sendo gigante, eu acho que eu li todos os 7 livros, acho que são 7. São de 7 a 8 livros, nem lembro mais. Eu só sei que eu li todos os 8, 7, seja lá quanto for, em simplesmente 30 dias. Eu acho que eu não fazia outra coisa senão ler Trono de Vidro, Trono de Vidro, Trono de Vidro. E eu tenho muita vontade de reler essa história. Então assim, gente. Eu esqueci de dizer quantas páginas isso aqui tem. Trono de Vidro tem 935 páginas. E esse daqui que eu não disse, 895 páginas. E agora eu vou falar de um livro que é um clássico, agora é a hora dos clássicos. Esse clássico é um xodó, eu amo, é um favorito da vida. Eu um dia pretendo reler quando tiver assim com mais tempo que eu li, que eu acho que eu li ele ano passado. E foi uma das minhas melhores leituras do ano. E esse livro é O Conde de Monte Cristo. Eu acho que ninguém sabe se vingar melhor, fazer uma vingança melhor do que o Conde de Monte Cristo. Cara, é uma história muito bem construída, a escrita te prende muito. Eu fui pensando que seria uma escrita assim que ia me deixar entediada, que ia demorar pra ler, mas não, eu devorei. Eu não conseguia seguir a meta, eu simplesmente lia tudo de uma vez.
é um livro, assim, que vai muito além de um clássico. E como era aqueles livros que, na época, era publicado como se fosse uma novela no jornal, então vocês imaginam, todo final de capítulo tem aquele gancho pra você querer ler o próximo capítulo. E aí vocês imaginam, eu sempre queria ler o próximo capítulo, então eu não conseguia parar. Aqui a gente vai ter o Edmond Dantes, tanto faz, ou não, que ele vai ser acusado de bonapartismo, que naquela época era crime. Então ele vai ser preso e, óbvio, né, ele vai conseguir fugir dessa prisão. Afinal, não é spoiler, tá? É sobre isso que o livro fala, é vingança, porque ele foi preso. E quando ele foge, ele vai se vingar de todo mundo que fez ele ser preso. E, gente, o cara é inteligentíssimo. Leiam esse livro, sem medo, é muito bom. E já que eu estou falando de clássico, vamos falar aqui de Ana Karenina. Não é um livro ruim, mas eu acho que não era pra mim, ou então não era o momento. Eu só sei que eu não gostei. Assim, eu li o livro, mas eu acho que eu esperava outra coisa. Eu acho que eu esperava uma coisa estilo Conde de Monte Cristo. Só que a escrita do Tolstói, eu acho que realmente não é pra mim. Ela não me prendia. Eu não tinha vontade de ler o próximo capítulo. Teve uma época que eu, tipo, meio que abandonei, depois retornei. E eu esperava bem mais aqui, só que basicamente o livro ele retrata duas famílias. O tema dessas famílias não me atraiu tanto, os acontecimentos na vida deles. Era basicamente traição, dinheiro e sei lá, acho que isso não me atraiu. Por mais que tenha um final trágico, nem isso conseguiu me cativar. Eu sei que as pessoas amam, que é um clássico muito reconhecido e tudo, mas pra mim não funcionou. E é isso. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu sou, assim, fã de calhamaços, então deixa aqui nos comentários qual é um calhamaço que você adora, pra já me dar essa dica, ou um calhamaço que você tem vontade de ler. Então é isso, não esquece de curtir o vídeo, né, tá bom? E até o próximo vídeo.